Todos nós temos uma fase, um dia, uma memória das nossas vidas em que as coisas mudam. Para alguns, isso vai significar um evento específico. Para outros, isso vai significar um acidente. Para outros, isso vai significar uma demissão. Para outros, isso vai significar alguma coisa específica. De qualquer dos modos, para mim, de maneira específica, foi uma reunião. Uma reunião específica. Eu estava em São Paulo trabalhando e depois de uma reunião extremamente complexa, todo mundo saiu da sala e eu fiquei ali sentado. Eu acho que você pode pensar, vim de Angola, estou trabalhando em São Paulo, estou bastante feliz com tudo que está acontecendo, o cargo está tudo certo, um salário está ok, vivendo um sonho. Se estivéssemos nos Estados Unidos, seria o sonho americano. Mas estamos na terra tupiniquim, então estamos no Brasil. De qualquer dos jeitos, pensando um pouco sobre o que estava acontecendo naquele momento, algo diferente aconteceu. E o que aconteceu foi que eu comecei a refletir sobre o quão aquele momento fazia sentido para mim ou não. E talvez isso já aconteceu com você também, mas mais do que isso, naquele momento específico, eu comecei a me perguntar se o que estava acontecendo comigo, por mais feliz que eu estivesse, se eu não estava, na verdade, deixando de lado coisas muito importantes para mim. Desejos que eu tinha de coisas para construir, negócios que eu tinha abandonado por conta dessa vida corrida, que era muito boa. E pela primeira vez eu questionei, será que eu não estou me autoanulando? Bem, meu objetivo no dia de hoje aqui com vocês é apresentar para vocês um pouco sobre a ideia de autoanulação, mostrar como que isso muitas das vezes traz uma certa racionalidade que nos conforta em ficar longe dos nossos reais desejos. Talvez com alguma sorte desafiar alguns de vocês aqui a sair daqui decididos a dar o passo a mais. Talvez uma ideia, uma conversa difícil, alguma coisa que está travada, guardada. Vamos ver se a gente consegue cumprir com essa missão aqui. Vamos lá? Vamos lá. Bem, como eu falei com vocês, todos nós temos esse momento de decisão. E para mim aconteceu especificamente depois daquela reunião em que eu tive que repensar a minha história, agora que eu estava numa grande empresa do Brasil, uma das maiores da América Latina, eu que apenas era um imigrante vindo de Angola e jamais imaginaria estar naquele lugar. Mas você pode se perguntar, Alberto, eu não sou da área, então não faço ideia do que você está chamando de autoanulação. Você pode me explicar um pouquinho mais? Eu faço questão. Pense em autoanulação como a tendência ou a inclinação a você subestimar, desconsiderar ou menosprezar aspirações, desejos e necessidades por conta de uma justificativa plausível. Então, nosso cérebro não vai nos permitir, de maneira consciente, abrir mão de algo que é importante para nós. Então, nós criamos uma justificativa racional que faça questão ou que se adeque ao ambiente e, portanto, a gente consegue seguir com a nossa vida. Para algumas pessoas, isso pode significar um mês, para outras, muitos anos. Bem, agora que eu já expliquei para você o que é autoanulação, você pode se perguntar, Alberto, eu entendi o conceito, mas eu ainda quero entender melhor como é que isso acontece no dia a dia. E, para isso, eu quero te apresentar 3 padrões de autoanulação que acontecem no dia a dia e como isso se manifesta na nossa vida comum. O primeiro padrão de autoanulação, ele é a adição ou quando você une o teu valor pessoal a resultados. Esse é aquele cenário específico onde você não toma nenhuma decisão a não ser que você tenha certeza absoluta de que o resultado será aquele que você quer. Nós não precisamos ser muito inteligentes para reconhecer que é muito difícil você ter certeza o tempo inteiro de tudo que vai acontecer. A consequência prática é a gente não dar o primeiro passo, porque a gente não tem certeza que o resultado será o esperado. O segundo padrão de autoanulação é quando nós atrelamos o nosso valor pessoal às expectativas ou à validação externa. E aqui a validação externa não é muito difícil também nós entendermos quando a gente
amplia o nosso olhar, saímos de uma visão micro e fazemos uma visão macro e pensamos em rede social, por exemplo. A gente posta uma foto em qualquer plataforma específica e a gente fica preocupado se alguém vai comentar. A gente manda mensagem para os conhecidos no WhatsApp dizendo: olha, eu postei foto, vão lá comentar. Vão lá comentar, não me deixem falar sozinho, não me deixem ficar aqui preocupado. A gente faz isso porque a validação externa ela é necessária para nós e não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal de contas, nossa espécie Homo sapiens, nós somos seres sociáveis. Então, a sociabilidade, portanto, saber que as pessoas que estão próximas a mim gostam daquilo que eu estou fazendo e aprovam isso que eu estou fazendo é absolutamente normal. Mas isso se torna problemático quando você submete os teus desejos, as tuas necessidades, as tuas aspirações, projetos, coisas importantes para você, a essa validação externa. O último padrão de autoanulação, aqui está, de novo, a mesma lógica, quando você atrela o teu valor pessoal, isso é muito importante, quando você atrela o teu valor pessoal às conquistas. E aqui, diferente dos resultados, que é a certeza específica de um determinado ponto, aqui você não dá o passo e, pior, você atrela o teu valor pessoal a algo que você pode mostrar. Alberto, me dá um exemplo, com toda certeza. Você não se autoriza a fazer coisas ou a se mostrar de determinada forma sem que você possa mostrar algo para os outros e dizer: olhem isso aqui, eu estou autorizado a falar. Me respeitem, porque olha o que eu passei. Olha os cargos e o status e o saldo de conta bancária e a família de onde eu vim, etc, etc, etc. Não preciso me delongar muito aqui, porque eu e você sabemos que em qualquer um desses elementos, seja atrelar o teu valor pessoal a resultados específicos, seja atrelar o teu valor pessoal à validação externa, seja atrelar o teu valor pessoal a conquistas específicas, em todas essas situações uma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo é você não se autoriza a fazer o que você sabe que poderia fazer, porque você não se acha pronto. E eu, de maneira específica, estou aqui para dizer que eu passei por absolutamente todos esses elementos. Muitas situações específicas em Angola, onde eu me sentia: estou aqui, se eu permanecer aqui em Angola, tudo vai seguir naturalmente bem. A minha família, graças a Deus, é uma família que está ok, não preciso passar por determinadas coisas que outras pessoas passam, não preciso me submeter a absolutamente nada, eu só preciso seguir exatamente aquilo que preciso seguir. Afinal de contas, o pai seguiu direito, a mãe seguiu direito, está tudo certo. Mas em algum momento eu prestei atenção e eu disse: se eu continuar esse caminho, eu vou me tornar engenheiro dos petróleos. Provavelmente eu vou ganhar bastante dinheiro, porque engenharia de petróleos em Angola é mais ou menos o que era para a medicina há 20 anos atrás, no Brasil. Então, vai dar tudo certo. Mas algo dentro de mim sempre me disse: não é isso. Não é isso que você genuinamente quer fazer, porque você cresceu lendo livros sobre seres humanos, comportamento, motivação, o que faz as pessoas tomarem certas decisões e não outras, o que mobiliza elas a passarem por situações difíceis e ainda assim serem resilientes e a passarem por sofrimento e acreditarem que ainda assim é possível continuar, são traídas e ainda acreditam no amor e as coisas dão errado, as amizades se desfazem e ainda assim a pessoa consegue levantar a cabeça e fazer. Isso sempre te chamou a atenção. Então, por que você vai seguir um caminho supostamente mais confortável? Então, essas reflexões elas já me motivavam quando o assunto era a autoanulação. E aqui, especificamente, eu trago algumas contribuições quando a gente pensa em psicologia e neurociência, que são alguns estudos específicos sobre procrastinação. E aqui o primeiro é como que a procrastinação ela funciona em nosso cérebro como uma estratégia de regulação emocional imediata. Aqui, muitas pessoas confundem, achando que quando a gente pensa em procrastinação, a gente está falando sobre falta de caráter, preguiça, a pessoa não é comprometida, etc, etc. Mas aquilo que nós temos do ponto de vista de dados e estudos mostram que a primeira situação específica relacionada à procrastinação é porque nós estamos tentando evitar a emoção atrelada à atividade que eu quero realizar. Então, se eu vou, por exemplo,
me preparar para uma palestra do TEDx, eu vou procrastinar essa preparação, porque, na verdade, eu vou precisar entrar em contato com a insegurança que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como as pessoas vão reagir, eu não sei se vai ter alguém que vai começar a falar no telefone enquanto eu estou falando, eu não sei se alguém vai gritar "bu" de lá atrás, eu não sei se isso pode acontecer. Então, todas essas emoções, elas começam a me mobilizar e fazem com que eu procrastine a preparação, porque eu não quero lidar com os sentimentos e emoções atreladas a esse evento. Então, a segunda coisa, que não é menos importante também, é quando a procrastinação aqui está mais atrelada a um elemento de perfil pessoal, de uma pessoa mais inclinada ao perfeccionismo. E aqui, apenas de comentário lateral, fazer uma diferenciação entre perfeccionismo e excelência. Excelência aqui, portanto, latim, fora ou para cima, celere, que a gente está pensando aqui em para cima, esse movimento de subir, ou para ser mais didático, pense que excelência, a gente está no movimento de buscar sempre o crescimento que ascende. E quando a gente pensa em perfeccionismo, a gente, na verdade, está pensando sobre esses três elementos ali. Padrões inalcançáveis, autocrítica rigorosa e, absolutamente, de forma mais importante, medo de você falhar. Então, essa diferenciação ela é absolutamente importante, fazer a diferenciação entre excelência. A excelência é maravilhosa, a gente tem que buscar a excelência o tempo todo, porque é a capacidade de nós nos movermos e entendermos que é possível melhorar as coisas. Mas isso não é perfeccionismo, que aí a gente está muito mais preocupado. O que vai acontecer se as coisas não saírem como eu, na minha cabeça, quero que elas aconteçam? Dito isso, não faz sentido a gente falar sobre autoanulação e os padrões de autoanulação se nós não falarmos, então, o que é a autenticidade, já que o título da nossa fala aqui hoje é tirando as ideias do papel, como usar a autenticidade para lidar com a autoanulação. E aqui, a autenticidade está muito ligado ao como que eu consigo viver uma vida em, essa palavra é importante, eu gostaria que vocês guardassem, alinhamento com os meus valores reais. E valores reais, a gente não precisa quebrar a cabeça para tentar entender o que é isso. Valores reais é aquilo que você valoriza. Alguns anos atrás, um professor meu, ele me disse que a melhor maneira de você entender quais são os seus reais valores é você prestar atenção onde você mais gasta dinheiro. Uma colega desavisada e muito piadista disse: professor, eu só gasto dinheiro comprando comida. Então, você está querendo dizer que o meu valor é a gula, é isso? Ele disse, sim, muito provavelmente o seu valor principal é a gula. Mas, brincadeiras à parte, é disso que se trata. E você pode fazer esse exercício em casa também, pensando, tá, quais são os meus valores reais? E o que vai acontecer se a partir de hoje eu começar a tomar decisões com base nos meus valores e não em o que as pessoas vão dizer e o que vai acontecer e se eu vou ter validação ou não. Bem, na minha própria vida, quando eu comecei a me exercitar a tentar ser mais autêntico, eu senti uma certa solidão. E quando eu comecei a sentir essa solidão, tem uma frase do Dr. Carl Gustav Jung que me ajudou a lidar com esse senso de solidão, que é ter comportamentos diferentes e muitas vezes discordantes. Dr. Jung dizia, não importa o quão isolado você esteja e o quão sozinho você se sinta, se você realizar o seu trabalho de forma verdadeira e consciente, amigos desconhecidos virão à sua procura. Eu traduzi essa frase aqui, mas ela não traz o sentido real, porque o que o Dr. Jung fala sobre realizar o seu trabalho, em inglês, na verdade, é inner work, ou seja, o trabalho interno. Então, o Dr. Jung não está falando sobre um trabalho tradicional de segunda... Não, ele está falando sobre um trabalho interno. Se você fazer o trabalho interno, por mais que você se sinta deslocado, peixe fora d'água e não representado no que está acontecendo, pessoas desconhecidas vão se aproximar de você, que na verdade são pessoas que têm os mesmos valores que você. E aqui, para a gente se aproximar do final, eu quero apresentar para você pelo menos 3 saídas para a gente lidar com esse movimento. Então, que é a pergunta que você pode fazer. Beleza, Alberto, eu entendi sobre autoanulação, entendi os padrões, entendi a autenticidade, entendi psicologia e neurociência, tudo isso eu entendi. Mas o que eu faço com esse monte de informação? Bem, eu quero responder essa pergunta agora para você. Quais são as 3 ações necessárias? A primeira é
é preciso reconhecer o padrão de autoanulação. E quando eu digo é preciso reconhecer, não é difícil para eu e você entendermos isso que eu trago aqui, porque eu e você sabemos de maneira absolutamente verdadeira que se a gente não reconhece que um problema está acontecendo, a gente não tem como resolvê-lo. É o primeiro passo que precisa ser tomado para que a gente, de fato, consiga começar a resolver alguma coisa. É reconhecer que existe um elefante no meio da sala. A conversa que a gente está adiando há muito tempo, ela precisa acontecer. A decisão, de repente, de começar um negócio, de começar uma empresa, de resolver aquela pendência com uma pessoa que você ama, talvez é um familiar, talvez é um amigo, eu não sei o que é, mas o reconhecimento da questão precisa acontecer em ordem da gente poder dar qualquer passo subsequente. A segunda ação necessária é preciso mudar a questão para o que é possível fazer com isso, porque muitos de nós usamos apenas a primeira questão, que é o que está acontecendo. E o que está acontecendo, talvez você não precise que eu te diga o que está acontecendo. Aliás, você não precisa de mim para te responder essa pergunta. Hoje você tem a tua própria consciência, você tem o Google, o ChatGPT e todas as outras inteligências artificiais. Você não precisa que eu te diga o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Mas talvez o meu desafio para você aqui é a gente mudar essa pergunta, porque a gente já sabe o que está acontecendo. Então, o que é possível fazer agora que a gente já sabe o que está acontecendo? A gente já sabe o que está acontecendo. O que é possível fazer? Essa é a provocação que eu queria trazer nesse segundo momento. E a última ação necessária é decidir por agir, desapegando do resultado imediato. Para mim, isso significou parar de trabalhar no ambiente corporativo, abrir o meu próprio negócio e seguir atendendo como psicólogo clínico. Para mim, significou tomar decisões de me afastar de determinados lugares que me faziam mal, que me adoeciam. Para mim, isso significou ser muito rigoroso com os meus valores. O que significa para você? O que reconhecer isso vai te mover a fazer? E aqui eu gostaria de dar um último lembrete para vocês. Não faz muito tempo, acredito que 3 semanas atrás, eu estava conversando com um jovem angolano que está morando em Oxford. Ele me ligou, a gente começou a conversar e ele me contava alguns problemas que eles estavam passando. Bem, os problemas que ele estava passando eram os mesmos problemas que eu passava quando eu cheguei no Brasil há 14 anos atrás. E aí eu pude conversar um pouco com ele sobre a minha trajetória e o que eu tinha passado e o que tinha acontecido. O resultado, no final, para encurtar a conversa, ele disse: obrigado por ser honesto comigo. E isso me marcou, é ser honesto comigo. Não fantasiando, não fingindo alguma coisa, mas ser honesto comigo. E aqui eu queria deixar vocês com um desafio. E o meu desafio é que você se comprometa a sair daqui e tomar uma decisão. Qual é o próximo passo para você? O próximo passo é o que ele significa? É uma conversa? É um negócio? É uma decisão? Qual é o seu próximo passo? O que você... Eu não estou dizendo sobre elementos perfeitos, mas o que faz sentido para você do ponto de vista de tomar decisão? Pequeno passo. Afinal de contas, nós estamos nessa noite preocupados em tomar esse passo para que ele seja imperfeito, mas real.